Natal sem chocotone não é Natal. A gente passa o ano inteiro esperando por essa época para poder comer um belo chocotone e é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje numa versão recheada com um bombom bem famoso que é o Kinder Bueno. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia, aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ativa as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade, já deixa seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa está disponível aqui na descrição, é só você clicar nessa setinha no canto do lado do título do vídeo que o box de informações ficará disponível para você. Vou começar aqui pelo brigadeiro de leite ninho, então leite condensado na panela, o leite ninho, e o creme de leite. Agora eu vou cozinhar esse brigadeiro aqui no fogo médio até ele ficar consistente e cremoso. É o mesmo ponto de um recheio para bolo. Aqui eu já desliguei o meu brigadeiro, já tá no ponto bem legal, um ponto consistente, né? Mas que ainda mantém a cremosidade. Quando eu jogo ele aqui da espátula, ele cai os montinhos, ele cai em blocos. Agora eu vou transferir ele para outro recipiente, cobrir com plástico filme em contato com o brigadeiro para aguardar ele esfriar. Aqui na montagem eu vou usar um chocotone industrializado, eu estou usando dessa marca que é o de fabricação própria do Supermercado Extra, mas você pode usar a marca que você quiser, inclusive se não quiser usar o chocotone, quiser usar o panetone com as frutinhas cristalizadas, também pode. Esse meu tem o tamanho de 400 gramas, aliás, a maioria dos que estão vindo hoje em dia estão sendo sempre de 400 gramas, tá cada vez mais difícil encontrar as versões de 500. Eu vou usar os bombons de Kinder Bueno, que aqui eu cortei os gominhos ao meio para render um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de volume do bombom picado no recheio. Eu tô usando 3 palitos, ou seja, um pacote e meio. O quarto palito eu vou deixar para decoração na tampa do chocotone. Eu vou usar também a Nutella, e que eu tô usando ela pura, sem nenhum adicional, não misturei creme de leite, nenhum tipo de chocolate, nem nada. Como no bombom Kinder Bueno ele tem sabor de avelã também, ele leva o avelã, então a Nutella super combina. Eu começo cortando a tampa do meu chocotone o mais reto possível que eu conseguir. Aqui no centro eu faço um corte circular para retirar esse miolo, sempre preservando o fundo do meu chocotone, não deixando visível o papel. E a lateral também não posso tirar demais. Tenho que deixar pelo menos uma espessura de um dedo ali na lateral de massa e também no fundo. Mas se acaso, na hora que eu puxar o meu miolo, acabar saindo demais e ficar o papel visível, não tem problema. Eu ajusto ali as laterais, volto um pouquinho daquele retalho de massa de chocotone ali no fundo, pressiono um pouquinho e aí eu deixo ela bem protegida, bem coberta, sem deixar nada visível. O miolo eu corto em camadas porque eu vou precisar dele na hora de intercalar ali entre o recheio na montagem. Ele é uma peça fundamental na estrutura da fatia do chocotone. É ele que vai mantê-la em pé sem desmoronar e também porque ele acaba diminuindo a quantidade de recheio, ou seja, eu uso um pouquinho menos de recheio e também não fica tão enjoativo. Se eu faço um chocotone que não tenha massa no meio, só fica somente o recheio, como se fosse um pote de chocotone cheio de recheio, quando eu for cortar a minha fatia, eu acabo tendo somente como massa, como base, a casca dele e a parte de cima. A estrutura do recheio, por mais que eu tenha cozinhado ele num ponto certo, ele não tem um ponto, né, uma estrutura totalmente de corte. E assim não fica também tão legal, né? Não consigo ter massa no chocotone, o que acaba tornando ele muito enjoativo. Eu coloco a primeira parte do meu brigadeiro de leite ninho e aqui nessa hora eu divido mais ou menos a olho ele em 3 partes. 2 maiores que eu vou usar no recheio, em 2 partes, e uma menor que eu vou usar na tampa depois na hora de colar o meu chocotone. Agora eu coloco metade da Nutella e metade dos bombons picados. Essa camada de massa de chocotone eu passo um pouquinho de Nutella só para que ela fique bem grudadinha entre os bombons, assim na minha fatia não fica nada soltinho, nada desgrudado, consigo deixar tudo bem unido. E sigo a minha montagem nessa sequência. E agora aqui para finalizar a montagem eu coloco a última parte do recheio
na tampa, levando esse brigadeiro até a beiradinha da massa para que ela fique bem coladinha e não fique com nenhum vão de espaço que depois acaba ficando visível, aparente aquela emenda que não ficou totalmente colada. Coloca a minha tampa na mesma posição de onde ela foi tirada para o acabamento ficar ainda mais bonito e o corte imperceptível. A montagem do seu chocotone pode ser feita do jeito que você achar melhor. Se você quiser usar um pouquinho menos de recheio do que a versão que eu fiz aqui, ou pelo Kinder Bueno ser um bombom mais caro, se você quiser reduzir a quantidade de bombom ou reduzir a quantidade de Nutella e acrescentar um pouco mais no brigadeiro para equilibrar aí no valor do custo dele para você, não tem problema. O importante é sempre que você utilize recheios no seu chocotone à base de brigadeiro, né, recheios cozidos ou ganaches, porque o panetone é um tipo de pão e pão a gente não pode deixar na geladeira porque ele acaba ficando duro e ressecado. Então um recheio, um creme frio ou até mesmo uma mousse, que são recheios para ficar na geladeira, não são indicados para rechear o chocotone. Nem sempre esse miolo que foi retirado vai caber novamente no chocotone, ainda mais nessa versão que eu tô fazendo, que ela é um pouco mais farta, mais recheada, mas nem por isso você precisa descartá-lo. Aqui no canal eu já ensinei uma barra tone e um bombom de panetone que você pode fazer essa montagem utilizando esses retalhos de massa que acabou sobrando aqui. Agora, para cobrir o meu chocotone, eu vou derreter no meu micro-ondas. Eu tenho aqui cobertura fracionada no sabor blend, mas pode ser o sabor que você quiser, ao leite, meio amargo, até mesmo a branca. E se você quiser usar chocolate puro mesmo, também pode, sem problemas. É só fazer a temperagem corretamente para depois ele cristalizar ali sobre o chocotone. Vou levar de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ela derreter totalmente. Agora eu vou despejar sobre o chocotone e vou ajudando com a espátula para cobrir principalmente essas partes que estão abertas, onde foi feito o corte, aonde tem um pouquinho de recheio, que eu selei aqui depois com a faquinha, né? Mas mesmo assim, para ficar um acabamento bem bonito, bem fechadinho e aparecer o mínimo possível dessa marcação de corte. E agora com a cobertura fracionada branca, coloquei num saquinho de celofane, abri um furinho bem pequenininho, vou fazer risquinhos aqui antes de colocar os bombons. Agora com o chocolate não tão derretido, tão fluido, mas também não totalmente cristalizado, né? Se ele estiver totalmente seco, o bombom não gruda. Se ele estiver muito mole ainda, muito fluido, ele acaba escorregando, o peso do bombom acaba fazendo ele escorregar. Agora, nesse ponto, eu vou colocando os pedacinhos de Kinder, colando eles sobre o chocolate com bastante delicadeza. Esse palitinho de Kinder aqui com o miolo branco, é esse aqui que eu tô usando. E agora eu vou levá-lo na geladeira mais ou menos de 3 a 5 minutinhos, só para ele terminar de cristalizar essa cobertura aqui de cima, antes de eu cortar e mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Cobertura totalmente seca, o chocotone bem seladinho, olha só o acabamento como ele fica perfeito, bem lisinho, sem nenhuma marcação do corte que havia feito na tampa. O peso final desse chocotone depois de recheado foi de 1,150 kg e a validade dele é de 5 dias em temperatura ambiente, sempre bem fechadinho numa embalagem, seja numa embalagem plástica, numa caixa ou até mesmo num saquinho de celofane. A validade que eu fiz foi baseando no recheio, tá? Agora, se você utilizar uma massa de chocotone, seja industrializada ou caseira, que ela vença antes do que o recheio, aí você faça a sua validade de acordo com isso, com o que vai vencer primeiro. Esse meu chocotone, ele tem uma validade de até 15 dias, por isso eu me baseei no recheio, que é o que acaba vencendo primeiro. Percebam bem a estrutura da minha fatia, eu consigo segurar tranquilamente a fatia na mão, não há necessidade de comer de talher, no prato. Eu tenho uma estrutura aqui embaixo de massa, base bem reforçada, a lateral também com massa, massa entre as camadas de recheio e ainda assim ele está bem farto, bem recheado. E aqui na tampa, ó, ele não tem aquele descolamento, é como se fosse uma coisa inteiriça, como se ele tivesse saído assim da fábrica, ou seja, é um chocotone perfeito.
E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aproveita e coloca aqui nos comentários se você gosta da versão de chocotone ou de panetone recheado. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas, com vídeos novos aqui no canal. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau! E se você gostou desse vídeo, não esquece de já... E pra você que gostou, aproveita e coloca aqui nos comentários se você gosta mais de chocotone ou de panetone com frutinhas.